Boa noite a todos. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, esteja entre nós. Estamos aqui nesta noite de paz e harmonia. Antes de iniciar a minha fala, eu vou passar uns convites a vocês. Teremos palestra musical doutrinária com Vansan. Será dia 15 de agosto, sábado agora, portanto, às 19h30. Todos estão convidados. O número de pessoas será limitado por causa do momento, né? Mas será usado esse espaço e o espaço superior, mas com limitação de cadeiras. Se acontecer de vocês chegarem e não ter mais vaga, nos desculpe nesse momento, tá? Sábado agora, então, às 19h30. Essa casa faz campanha do alimento. Quem puder colaborar com alimentos não perecíveis para montar cestas básicas a famílias carentes será muito bem aceito. Faz campanha também da fralda descartável infantil tamanho médio. Quem puder colaborar, nós agradecemos muito. O assunto que me traz aqui é missões dos espíritos. Os espíritos trabalham? Eles têm atividades? Esse assunto está nas obras de Kardec, no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos e nas obras no geral, sempre está falando das ocupações dos espíritos, né? Antigamente se falava muito a frase, quando eu morrer vou descansar, né? Até parece que a gente não tem toda noite para o descanso do corpo físico, que nós já temos, né? Temos o período de férias, para quem tem atividade fora ou em casa também, né? A gente tem esses momentos que é o descanso. Então, não existe, não há necessidade desse descanso, essa parada para sempre. Isso não existe, né? Os espíritos bem-aventurados, aqueles que já cumprem as leis de Deus, as leis divinas, já se transformaram, já se iluminaram, está num patamar elevadíssimo, tem grandes missões, né? Então, se a gente acha que nós temos assim, muitos cargos, de muita responsabilidade, os espíritos, aqueles que estão em patamares mais elevados, carregam muito mais responsabilidades, né? Que para eles é um motivo de alegria, porque é uma satisfação. Nós temos ocupações, né? São espíritos, né, que fazem o bem pelo bem. O bem, não se ofendem com nada, né? Já não têm penas físicas e nem morais mais. Quando estão na situação de espíritos, não existe canseira mais para eles também. E estão, a felicidade é constante dentro de si, né? Vêm todos os seres como seus irmãos, respeitam todos os ambientes. Então, eles têm uma postura assim grandiosa, do qual nós devemos nos espelhar. E trabalham constantemente, trabalham nos mundos inferiores, né? Onde os espíritos, como nós, estão em aprendizado. Eles participam da formação de planetas, da povoação de planetas, né? De turbilhões planetários. Eles são governadores de planetas. Preparam, às vezes, um ambiente para que um espírito superior nasça em um planeta para poder trazer progresso para esse planeta. Então, os espíritos, na verdade, o céu está vazio. Porque os espíritos que estão numa categoria elevada, eles trabalham muito. Eles estão onde estão os espíritos em aprendizado, os espíritos endividados como nós. E eles sentem prazer do trabalho. A contemplação, como algumas crenças falam, né, algumas religiões, que os espíritos, né, que estão numa categoria elevada, ficam só rezando, olhando para Deus, isso não é verdadeiro, né? Eles trabalham e muito, eles não estão parados. E esse trabalho está em toda a hierarquia de espíritos. Tem trabalho, na verdade, para todos.
Então, eles, agora, descendo a hierarquia, né, os espíritos trabalham dependendo de suas habilidades, de seus conhecimentos, de suas aptidões, daquilo que já desenvolveram dentro de si. Mais ou menos igual aqui na Terra, né? As pessoas, de acordo com seus conhecimentos, são suas atividades aqui. Então tem trabalho para todos, tem trabalho para nós quando chegarmos ao mundo espiritual também, quando nós já tivermos condições, né, para poder realizar trabalho, tem trabalho para nós também. Então, no mundo espiritual, tem trabalho para todos. Se a gente pensa, né, que vai morrer, vai desencarnar, vai ficar à toa, tem gente que nem suportaria uma situação dessa. Ficar à toa, ficar parado. Então, lá todos trabalham de acordo com suas habilidades. E a gente vê bastante isso nas obras de André Luiz. As obras todas mostram esse trabalho dos espíritos, né? Então, aqueles mais habilidosos, né? Que já se desenvolveram bastante moralmente, espíritos que já estão acordando, já têm uma consciência moral elevada. Então, eles são chefes. Eles coordenam equipes para vir aqui para a Terra, trabalhar. Agora vamos voltar para o planeta Terra, né? Então a gente vê bastante nas obras de André Luiz, as equipes se preparando para vir aqui nos ajudar. No mundo espiritual também tem muito trabalho, né? Se a gente pegar, por exemplo, a colônia, nosso lar, né, que é aquela que a gente conhece mais, sabe mais como que funciona, como que é lá, né? A gente vê quanto trabalho. É lógico que lá também tem ociosos, gente que aqui também levou no banho-maria, nunca quis saber de muita responsabilidade, né? Porque as pessoas que mais carregam a responsabilidade são aquelas mais solicitadas. Porque tem gente que fala assim, eu não falo, mas tem gente que fala, só me liga para pedir as coisas ou pedir favor. Por que a pessoa liga? Porque sabe que aquela pessoa faz. Porque aquela pessoa se disponibiliza a fazer. Para um preguiçoso, uma pessoa que não quer, ninguém liga para ele pedindo nada. Porque sabe que o cara não quer. Ele mal conduz a vida dele. Então, no mundo espiritual, tem muito trabalho. Além do trabalho nas cidades, né, nas colônias, onde os espíritos chegam após o desencarne, quando já tem condição de estar lá, tem muito trabalho. E as equipes espirituais, eles trabalham também no umbral, no local onde as pessoas estão tentando acordar. Desencarnaram, mas ainda estão perturbados, não perceberam a beleza da vida ainda. Então, tem equipes que vão nesses locais para ajudar aquelas pessoas que já começaram a despertar um pouquinho, para tirá-los daquela condição. E as equipes vêm aqui para a Terra também. É cheio de equipes espirituais, né? Quando nós estamos sofrendo, às vezes no meio da noite, com alguma dor, ou com algum sofrimento moral, alguma coisa que nós pedimos para Deus, sinceramente, uma ajuda. A equipe que estiver por perto, na região, no bairro ou na cidade, percebe. O nosso chamado chega até eles. E a hora que eles podem, eles vêm nos socorrer, eles vêm nos ajudar, nos dão um alento. Então os espíritos vêm ajudar os moribundos, ajudar aquelas pessoas que estão em aflição, que estão desencarnando, que estão desesperadas. Eles vêm ajudar. Então, por que vêm? Porque se disponibilizam a fazer o bem para o próximo, a ajudar. A grande maioria é gente que, quando estava encarnada, já fazia isso também. Já assumia responsabilidades. Aí eles vêm ajudar. Tanto ajudar encarnados, como nós estamos nessa condição ainda, como desencarnados que estão sofrendo. Eles vêm, ajudam. Essas ajudas, a gente percebe que elas ocorrem, essas equipes trabalham mais no período da noite,
né? Porque durante o dia, o sol, os raios solares, se eles vão trabalhar com alguma substância, né? Com algum magnetismo, com substância que eles tiram das florestas, dos oceanos, eles manipulam alguma substância, os raios solares podem destruir aquilo. E no luar da noite não consegue destruir. Então eles atuam mais, e no momento também que nós também estamos mais descansados, que nós estamos mais sossegados, muitos já estão dormindo, até saem parcialmente do corpo, facilitando essas equipes, o trabalho dessas equipes. Então eles trabalham bastante no meio da noite, então tem um porquê também disso. E essas equipes trabalham, eles são especializados. Por exemplo, vem uma equipe, né? Eu solicito que estou precisando, eles vêm, mas eles não têm condição de mexer no meu caso. Aí eles, no mesmo momento, eles solicitam outra equipe de espíritos especializados naquilo que eu estou precisando. Aí imediatamente chega a equipe que pode me ajudar. Então a gente vê que as especializações das pessoas também são diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que desencarna, que é um policial, é um bom policial, uma pessoa honesta, uma pessoa séria realmente. Quando ela chega no mundo espiritual, ela pode colaborar, né, com esse conhecimento que ele tem. Ele pode colaborar na defesa das instituições, né, dos ataques dos espíritos, das quadrilhas de espíritos maus, perturbados. Ele é um colaborador, porque ele está acostumado a mexer com armas, né, que lá também tem, outros tipos, mas tem. Ele está acostumado a enfrentar esse tipo de gente desequilibrada. Ele está acostumado. Então essa habilidade que ele leva, ele pode aproveitar lá. Uma pessoa que aqui tem a função de ser um professor, é um bom professor, é uma pessoa honesta, né? Trabalha com alegria, faz o melhor que pode. Quando desencarna, também pode atuar nessa área. Ele será aproveitado nessa habilidade que tem. Então a gente vê que bom, né? As nossas habilidades, elas podem ser aproveitadas no mundo espiritual após o nosso desencarne. Agora, aqui tem indivíduos muito preguiçosos também. Às vezes trabalham a vida inteira, é um mau trabalhador. Faz sempre o mínimo, faz sempre o seu trabalho mal feito. E às vezes chega a aposentadoria nessa condição. Nunca é um bom trabalhador. Sendo que o trabalho, com o tempo, a gente vai ficando tão habilidoso com aquilo que a gente, na nossa profissão, que no final da profissão, né, nós somos mestres naquele assunto. É facinho para nós. Mas tem gente que chega até a aposentadoria sendo funcionário ruim. E preguiçoso, faz o mínimo. E tem gente que ainda leva a vida nas costas dos outros aqui. Não quer saber de nada. Vai sempre dando um jeitinho, né? Enquanto os pais são vivos, tira dos pais. Às vezes é do governo, arruma uma forma de burlar uma aposentadoria, alguma coisa, para não trabalhar. É lógico que pagarão bem caro por essa atitude. E uma pessoa dessa, quando chegar no mundo espiritual, lógico que não vai querer trabalhar, porque nem aqui quis. Aí, até o indivíduo acordar, se ele resolver mudar, tudo bem. Mas se ele não resolver mudar, fica daquele jeito, porque é o que ele quis. Nós vamos encontrar no livro Nosso Lar, André Luiz, a primeira vez, né, que ele vai até um ministro de Nosso Lar buscar trabalho. Ele vê que não dá para ficar parado. É horrível, né? Porque o trabalho preenche o tempo do homem aqui da Terra. Aí ele vai. Mas o ministro Clarencio recebe de 2 em 2 pessoas, né? Para o que ele fala para um, serve para o outro também. E ele foi. Foi ele e uma senhora. É bastante interessante o diálogo, né? Essa senhora foi atendida primeiro porque ela chegou primeiro que o André na entrevista. Ela está querendo vir ajudar 2 filhos aqui na Terra. 2 filhos adultos que acham que eles estão sofrendo, que eles têm as suas dificuldades. Ela está pedindo para vir ajudar os filhos. Aí o ministro Clarencio fala para ela: irmã, mas quanto tempo de trabalho a senhora tem aqui? Né?
Ela fala, tenho tantas horas, um pinguinho de horas. Daria para ter tanto, e ela tem um pouquinho só. Minha irmã, como você quer ajudar os seus filhos? Né? Se nem aqui. Aí ele começa a falar os serviços que já foram oferecidos para ela. Ofereceram um serviço, ela fugiu espavorida. Não, aquele tipo de espírito, não quero lidar com aquilo, são tudo louco. Ofereceu outro, não, esse não dá. Eles tinham oferecido acho que uns 5, 6 serviços para ela. Ela foi, mas não ficou em nenhum. Isso em nosso lar, como desencarnada. Nenhum prestava para ela. Todos ela achava horrível. Aí ele fala, então, irmã, não tem condição, né? Atualmente, na época, em nosso lar, tem um local para aqueles que não querem trabalhar, né? Chama Campos de Repouso. E essa irmã estava lá há um bom tempo, acho que há 6 anos já nos campos de repouso. Já pensou a gente também ficar nos campos de repouso com tanto trabalho que tem no universo? Tem trabalho para todos. E a pessoa ficar instalada nos campos de repouso em nosso lar. E nos campos de repouso, ela teria um tipo de alimentação, tem roupa que os outros que trabalham mantêm. E acho engraçado também que eles falaram assim, que as outras pessoas que vivem no nosso lar, que trabalham, pode ter uma vestimenta diferente, né? Conseguida pelos seus esforços. Mas lá no campos de repouso, não. Era só um tipo de roupa, aquela que era oferecida, porque era de graça. Então, quantos de nós também vai para os campos de repouso? Porque não quer trabalhar, não quer fazer nada. E eu, como professora em sala de aula, também vi tanto disso, tanto aluno preguiçoso, não queria saber de nada. Eu falava, estuda, é o momento que Deus está dando na tua vida, é só agora, você tem que aproveitar esse tempo, porque daqui a alguns anos você vai formar família, não vai dar mais, vai ser muito difícil. Mas o indivíduo estava tão cego que levava anos e anos daquele jeito, né? Não fazendo nada, e ali perturbando na sala de aula. Tem aos montes disso aí. Então é uma humanidade ainda, né, assim, que precisa muito de se modificar interiormente. Nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, tem 2 casos lá, eu vou falar de um de caso, né? Esse livro Céu e Inferno de Kardec é adorável, a segunda parte eu adoro, de vez em quando eu cito alguma coisa que tem lá. Tem um espírito lá que chama espírito entediado, ele tem tédio. Tédio é fastio, cansado, né? Durante a equipe, os trabalhos de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse espírito se manifestou espontaneamente lá para os estudiosos junto com Kardec, né? Pedindo orações. Aí eles foram conversar com ele. Ele falou, eu estou vagando. Ele sabia que estava desencarnado. Ele falou, estou vagando, mas por quê? Ele falou, trabalho me dá um tédio. Falaram, e o que você fez quando você esteve lá na Terra? Não fiz quase nada, tudo me dava tédio, eu não queria saber de nada. Eu fui fazer as contas lá, ele fazia 180 anos que estava desencarnado. E andando, vagando, não sofria um sofrimento físico, porque não tinha feito mal para ninguém, ele fez para si mesmo. Quer dizer, nem o bem ele não fez, né? 180 anos vagando, ele tinha sim um sofrimento, o tédio causa um sofrimento, né? Que é filho da preguiça, o tédio. Então, estava, tanto que as respostas, que eles foram depois fazendo perguntas para ele, as respostas, de resposta que ele falhava. Ele falava, eu não aguento, eu estou com tédio, eu não tô aguentando. Ele não aguentava nem responder as perguntas. Assim, a preguiça parece que causou um cansaço nesse indivíduo. 180 anos andando. Quanto tempo essa pessoa perdeu? Perdeu que poderia estar estudando, trabalhando, aprendendo, ganhando experiência, e estava vagando à toa. Então, e aqui encarnado a gente vê muita gente desse jeito também, né? Que o cara não quer saber de nada, quer ficar, acha que enganando o governo, enganando os pais, a sociedade, vivendo às custas dos outros, sendo que pode trabalhar. Tá tudo bem para ele. Ele está prejudicando a sua vida, prejudicando a sua evolução. E olha que todos nós temos trabalho, é só buscar. Agora,
com a busca do trabalho, né, mesmo que nós tenhamos uma função simples aqui no mundo, não importa, porque os elementos de felicidade todos nós carregamos dentro de nós, né? Cada um à sua maneira, cada um na sua situação, né? Tem gente que é feliz com uma música estrondosa, um batidão que para outros é horrível. Aquele é feliz com aquela música, faz bem para ele. Para outros não suporta, né? Quer estar longe daquela situação. Então, cada um de nós, na evolução que cada um de nós estamos, cada um de nós carregamos elementos de felicidade dentro de nós, né? Aqueles que são mais felizes construíram isso para si. E olha que o trabalho, né, nas missões dos espíritos, o trabalho, ele faz com que a gente se desenvolva. A pessoa que não trabalha tem uma preguiça de ler imensa. Então não vai adquirir sua sabedoria porque não busca. Uma preguiça. Só que não faz nada para vencer essa preguiça. Vai ganhar experiência nesse sentido com a literatura, com o conhecimento que está registrado nos livros? Não vai. Porque não procura vencer isso dentro de si. E as obras de André Luiz nos mostrando que os espíritos trabalham tanto, né? No livro Mensageiros, que é o segundo livro, tem um instrutor lá que ele está formando uma equipe. Eles vão vir aqui para a Terra, né? Na época lá, 1945 mais ou menos, que é a segunda obra. Só que ele seleciona tanto os indivíduos que vai vir com ele, não quer preguiçoso, não quer reclamão. Se o indivíduo for reclamão, não é para entrar na equipe, né? Porque ninguém suporta um reclamão também. Gente que tudo reclama, tudo vê defeito. E a gente tem que se policiar para a gente não ser desse jeito, porque é insuportável uma pessoa reclamona, né? Então esse instrutor queria trabalhador fiel e trabalhador que se sacrifica também, né? Porque se todo trabalho a gente quiser uma moleza no trabalho, tem trabalho que exige sacrifício do indivíduo. Então é para indivíduos valorosos, não é para preguiçosos nem para reclamões. Então tá aí. Se nós lermos as obras de André Luiz, nós vamos ver muito lá as missões dos espíritos ligados ao planeta Terra, né? Agora, se nós formos mais longe, falar dos espíritos superiores, suas missões são grandiosas e serve para nós nos espelharmos. Eu agradeço aí a atenção de todos, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.